A Operação Prato enquanto o mundo olhava para as estrelas através das telas de cinema. No interior profundo do Pará, o contato já havia começado, e ele não era amigável. Na ilha de Colares, o pôr do sol não trazia o descanso, mas o início de um estado de sítio vindo do céu. Objetos luminosos que a população batizou de chupa-chupa cruzavam as madrugadas amazônicas, emitindo feixes de luz que atravessavam. Telhados de palha para atingir homens e mulheres em seus leitos. As vítimas não relatavam apenas queimaduras. Relatavam uma anemia súbita, uma paralisia aterradora, como se algo estivesse sendo extraído de seus corpos através daquela luz fria e precisa. O pânico foi tão avassalador que cidades inteiras pararam de dormir. Homens armados com espingardas subiam nos telhados, soltando foguetes para tentar afugentar os invasores silenciosos, enquanto mulheres e crianças se trancavam em igrejas, buscando uma proteção que a razão não conseguia explicar. O terror chegou a tal ponto que o governo local implorou por intervenção federal. Foi então que a Força Aérea Brasileira entrou em cena, lançando a Operação Prato, a maior e mais documentada investigação militar sobre fenômenos aeroespaciais anômalos já realizada no planeta. Neste vídeo, vamos abrir os arquivos que o Exército e a Aeronáutica tentaram manter sob 7 chaves por décadas. Não falaremos de suposições, mas de relatórios oficiais assinados por militares. Croquis de naves-mãe colossais e milhares de fotos capturadas por homens que entraram na selva como céticos e saíram transformados. Prepare-se para conhecer o dia em que o Estado brasileiro admitiu, através de seus radares e câmeras, que não estávamos sozinhos. E o mais perturbador: o que eles descobriram naquelas noites de vigília foi tão impactante que a ordem final foi o silêncio absoluto. Hoje, o silêncio termina aqui. Para entender a Operação Prato, é preciso primeiro compreender o estado de loucura e desespero que tomou conta do litoral. Paraense no segundo semestre de 1977, Colares era uma vila de pescadores pacata, onde o ritmo da vida era ditado pelas marés e pelo ciclo da pesca. Mas o silêncio daquelas noites amazônicas foi quebrado por algo que a ciência da época não conseguia rotular. O fenômeno começou de forma sutil, luzes estranhas que se moviam em velocidades impossíveis sobre a Baía do Sol. No entanto, o que era apenas curiosidade rapidamente se transformou em terror físico. A população batizou aquelas luzes de chupa-chupa. O nome, que hoje pode parecer folclórico, carregava um peso de morte para quem vivia ali. Não eram apenas luzes no céu. Eram sondas que caçavam pessoas. O chupa-chupa manifestava-se como focos de luz intensa, geralmente amarelada ou avermelhada, que desciam das nuvens ou emergiam das águas do rio de forma silenciosa. O relato padrão das vítimas era aterrador. O feixe de luz atravessava as frestas das casas de madeira ou o teto de palha das cabanas mais simples. Uma vez atingida, a pessoa sentia um calor insuportável, seguido de uma paralisia imediata. Era como se o ar fosse sugado dos pulmões. As vítimas descreviam uma sensação de agulhadas na pele. E quando a luz se retirava, deixava marcas físicas indeléveis, 2 pequenos orifícios, como picadas de agulha, rodeados por uma mancha arroxeada ou uma queimadura de 1º grau. Mas o detalhe mais perturbador vinha depois: o cansaço extremo e a anemia. Pessoas saudáveis ficavam pálidas e debilitadas, como se tivessem perdido uma quantidade significativa de sangue durante o contato. O pânico em Colares e Vigia atingiu proporções de guerra civil. O vídeo deve detalhar a rotina alterada daquelas comunidades. Os pescadores, temendo ser atacados em mar aberto, pararam de pescar. A economia local colapsou. As famílias começaram a se aglomerar em poucas casas, dormindo em grupos de 20 ou 30 pessoas, com as portas e janelas reforçadas por tábuas. Homens armados, com espingardas velhas, subiam nos telhados, disparando contra as luzes que zombavam de seus projéteis. Fogueiras eram acesas em todas as esquinas para tentar iluminar os invasores. E o barulho de foguetes de artifício ecoava durante toda a madrugada, menos uma tentativa desesperada e inútil de afugentar o desconhecido. A doutora, Uelaide Cecim Carvalho, diretora da unidade de saúde local na época, tornou-se uma testemunha ocular de primeira linha. Ela atendeu dezenas de pacientes com as mesmas marcas, as mesmas queixas de fraqueza e o mesmo olhar de pavor absoluto. Em seus relatos posteriores, ela descreveu o fenômeno como algo que extraía algo da pele das pessoas. A pressão sobre o governo local tornou-se insuportável. O prefeito da cidade, em um gesto de desespero histórico, enviou um ofício oficial ao comando da aeronáutica em Belém, relatando que a população estava sendo atacada por objetos não identificados e que a ordem pública estava em colapso. O exército e a aeronáutica, operando sob o regime militar que exigia controle total sobre o território nacional, não puderam mais ignorar.
A parte 1 termina com a chegada das primeiras equipes do ICOMAR, primeiro Comando Aéreo Regional à ilha de Colares. Eles chegaram como céticos, armados com teodolitos e câmeras, acreditando que encontrariam uma histeria coletiva ou, no máximo, drones de alguma potência estrangeira. Eles não sabiam que estavam prestes a documentar o inexplicável. Quando o primeiro Comando Aéreo Regional e ICOMAR em Belém recebeu os pedidos de socorro, a primeira reação da alta cúpula foi de total ceticismo. Acreditava-se que a população de Colares estava sofrendo de uma histeria coletiva ou que pescadores estavam confundindo satélites e reflexos com naves espaciais. Para encerrar o assunto, foi montada uma equipe de inteligência liderada pelo então capitão Irangê Holanda. O objetivo inicial era simples: desmistificar o fenômeno e acalmar os ânimos. Eles montaram um acampamento base na selva, equipados com o que havia de mais moderno na época: teodolitos, câmeras de alta precisão, gravadores e sensores de radiação. Mas, na primeira noite de vigília, o ceticismo dos militares morreu. Os relatórios oficiais, hoje desclassificados, descrevem que a equipe não viu apenas luzes. Eles registraram objetos sólidos, muitas vezes com formatos de pratos invertidos ou charutos gigantescos, que se moviam silenciosamente sobre a copa das árvores. O capitão Holanda relatou que os radares da base muitas vezes não captavam nada, enquanto os olhos dos soldados viam naves imensas pairando sobre o rio Amazonas. A rotina dos militares tornou-se uma vigília eterna. Eles passavam as madrugadas em cima de torres ou escondidos na vegetação, registrando fenômenos que desafiavam as leis da física. Luzes que faziam curvas em ângulo reto a velocidades supersônicas e sondas menores, do tamanho de bolas de futebol, que pareciam escanear a floresta. Nesta parte, o vídeo deve focar na transformação da equipe. Soldados treinados começaram a sentir o mesmo medo que os civis. Holanda começou a enviar relatórios diários para Belém, preenchidos com croquis detalhados de naves-mãe que soltavam objetos menores de seu interior. A Operação Prato deixou de ser uma missão de relações públicas para se tornar uma investigação de contato real. A narrativa detalha os primeiros registros fotográficos, fotos que mostram objetos luminosos com uma aura de energia ao redor. O exército estava, pela primeira vez na história, documentando oficialmente uma invasão do espaço aéreo brasileiro por tecnologia desconhecida. O ápice da Operação Prato aconteceu quando os militares pararam de ser apenas observadores e passaram a ser alvos. O capitão Holanda relatou, anos depois, um dos momentos mais aterrorizantes da missão, um encontro direto com um desses objetos. Durante uma vigília em um barco no rio, uma luz intensa desceu do céu, paralisando a embarcação e seus ocupantes. Holanda descreveu que a luz era tão forte que ele podia ver os ossos da sua própria mão, como em um raio-x. Ele não sentiu dor, mas uma presença esmagadora. Outros soldados relataram terem visto seres de baixa estatura operando essas luzes, figuras que pareciam estar coletando amostras de solo, água e, infelizmente, tecido humano. Enquanto a equipe acumulava milhares de fotos e horas de filmagem em Super 8, a ordem vinda de Brasília mudou drasticamente. Em vez de reforços, o comando ordenou o encerramento imediato da Operação Prato em dezembro de 1977. Todo o material coletado menos as fotos das naves, os depoimentos das vítimas e os relatórios de radiação foi confiscado e levado para Brasília sob sigilo de segurança nacional. Os militares foram proibidos de falar sobre o que viram. O capitão Holanda, que entrou na missão como um oficial pragmático, saiu dela obcecado e perturbado. Por que o governo interrompeu a pesquisa justo quando as provas eram incontestáveis? A parte 3 explora a teoria de que o Brasil teria sofrido pressão internacional, ou que a descoberta era tão perigosa para a estabilidade social que o silêncio era a única saída. O mistério da Operação Prato não terminou em 1977. Ele apenas hibernou. Por 20 anos, o silêncio foi mantido, até que, em 1997, o agora coronel Irangê Holanda decidiu que não podia mais carregar aquele segredo para o túmulo. Em uma entrevista histórica concedida aos ufólogos Ademar Gevaerd e Marco Pet, Holanda revelou detalhes que nunca haviam aparecido nos relatórios oficiais desclassificados. Ele confirmou o contato direto, descreveu naves do tamanho de prédios e admitiu que o exército sabia muito mais do que jamais confessaria. Ele parecia um homem aliviado por finalmente contar a verdade, mas também profundamente assombrado por ela. Apenas alguns meses após essa entrevista bombástica, o coronel Holanda foi encontrado morto em sua casa. Em Cabo Frio, a versão oficial foi suicídio por enforcamento com o cordão do próprio roupão. No entanto, para a comunidade ufológica e para muitos de seus ex-colegas, as circunstâncias eram, no mínimo, suspeitas. Holanda estava planejando novas revelações e parecia motivado.
Teria ele sido silenciado por quebrar o Pacto de 1977. O vídeo encerra com uma reflexão sobre o que restou da ilha de Colares. Hoje, o local é um ponto de peregrinação, mas as cicatrizes físicas e psicológicas nas vítimas do chupa-chupa ainda estão lá.